A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 11, que tem como título Cultivando a Convicção Cristã. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023. Estamos encerrando essa revista maravilhosa e agora na lição número 11 nós vamos falar de um tema que tem tudo a ver com o seu posicionamento como cristão. Porque nós temos falado de muitos posicionamentos, de muitas ideologias, de muitas coisas que o mundo inventa por aí e que nós somos contrários a tudo isso. Nós apresentamos aqui um contraste entre uma cosmovisão mundana em relação a vários temas e uma cosmovisão cristã, que é a cosmovisão que nós acreditamos. Cosmovisão é visão de mundo. A partir desse princípio, dessa visão de mundo, toda a nossa vida é moldada, todas as nossas ações, enfim, a política, a vida social, os relacionamentos, é moldado através de uma cosmovisão. E essa cosmovisão cristã, ela exige realmente um posicionamento e exige convicção. Então, assim, muitos crentes hoje têm meio que vergonha de dizer que é crente, muitos têm medo de se posicionar como um cristão verdadeiro que defende a fé cristã. E eu acho que essa lição vai ajudar nesse sentido, porque o cristão verdadeiro ele tem que ser convicto, mas essa convicção não é algo aleatório ou sem fundamento, ela tem um fundamento. É por isso que aqui nós vamos falar, por exemplo, de uma convicção espiritual. E nós partimos do princípio de que o evangelho é algo sobrenatural. Ele traz uma transformação sobrenatural. Nós vamos usar aqui como exemplo a pregação do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses. A gente vai falar da carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos falar também da chegada de Paulo na cidade de Tessalônica, quando ele pregou ali no capítulo 17 de Atos. Então, assim, a gente tem um exemplo prático aqui de como que o evangelho opera. Porque o evangelho opera de uma maneira sobrenatural, através de uma pregação carregada de convicção e de poder do Espírito Santo. No tópico 2, nós vamos falar sobre a convicção moral. Essa convicção tem a ver com os nossos atos, as nossas ações no dia a dia, no nosso cotidiano, porque o cristão é alguém que vive de uma maneira diferente. Ele pensa diferente, ele fala diferente, ele age diferente. Eu lembro que no passado, no interior principalmente, que eu sou do interior do Pará, isso era muito forte. Assim, ainda existe isso hoje, mas no passado era mais comum. Uma pessoa que às vezes vivia nas festas, na bebedeira, fazendo um monte de coisa errada. De repente essa pessoa ia em um culto, às vezes um culto na rua, e ali ela se convertia. E no dia seguinte, todo mundo já comentava, olha, fulano passou para crente. E aí nesse dia seguinte, essa pessoa já vestia uma roupa diferente, porque os irmãos da igreja já se reuniam e já davam uma calça social, uma camisa social, então a pessoa já se portava de maneira diferente, ela já não bebia mais, os amigos já comentavam, olha, fulano não bebe mais, ele passou para crente agora, né? Ele está lá na lei dos crentes, falava assim, a lei dos crentes, e aquela pessoa já se esforçava para não falar um palavrão, enfim, ela já se esforçava para ter um estilo de vida moralmente correto, totalmente contrário àquilo que ela fazia no passado, e isso era muito visível, as pessoas comentavam, as pessoas falavam, olha, fulano agora é diferente, ele está na lei dos crentes. Isso não é tão forte nos dias de hoje, mas deveria ser, porque a partir do momento que a pessoa se converte, ela se torna uma nova criatura. Então é muito importante essa mudança e essa convicção moral. E por último, a convicção social, porque nós entendemos que a fé cristã nos leva a agir de forma prática, ajudando os necessitados, tendo uma preocupação com a questão dos oprimidos na sociedade. Enfim, a gente vai tratar desse tema, vamos chegar lá. Então vamos lá, né? Isso aqui é só uma introdução, vamos entrar aqui no conteúdo da nossa lição. Antes de entrar no conteúdo, só lembrando que nós vamos ministrar essa aula com slide em PowerPoint, um slide 100% baseado na revista, com imagem e qualidade, pronto para ser usado, você baixa e já usa na sua classe aí na EBD da sua igreja. Então com o slide pronto você tem tempo para estudar, se aprofundar no tema, temos experiência com a produção desse conteúdo, inclusive nós temos um aplicativo, que é o aplicativo do EBD em Foco, que tem muito conteúdo gratuito, tem os slides, né, que fazem parte do plano de assinatura, juntamente com vários outros conteúdos, né? Então assim, você vai acessar os slides adultos, jovens, sermões em PDF,
curso básico de teologia, cursos diversos, mas tem um conteúdo gratuito, que são subsídios em PDF, aula em vídeo, aula em áudio, tem vários cursos gratuitos, então você pode baixar o aplicativo do EBD em Foco ou acessar o site ebdenfoco.com. E dentro da assinatura tem os sermões, e um dos sermões que tem lá é justamente 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, né? Só avançando aqui, ó, a leitura bíblica em classe é 2 de 1 a 12. Esse sermão foi eu que escrevi, as marcas de uma igreja ideal. Eu tiro aqui dessa passagem quais são as marcas de uma igreja realmente fundamentada no Evangelho. É uma abordagem um pouco diferente do escritor da revista, mas tem muita relação, porque o escritor da revista parte de um princípio assim, apresentando a vida do apóstolo Paulo, apresentando ali o poder da pregação de Paulo, e eu já vou para a visão da igreja. Então, assim, eu acredito que esse sermão aqui ele complementa muito a lição. Quem é assinante já tem acesso a esse sermão, e eu vou disponibilizar esse sermão para quem não é assinante. Porém, eu vou enviar apenas pelo WhatsApp para quem pedir. Preciso do sermão que você falou no vídeo. Mande uma mensagem para esse WhatsApp aqui. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp, eu vou falar aqui, 949-8409-2869. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode pausar o vídeo e salvar o nosso número e enviar uma mensagem solicitando o sermão, ou pegar na descrição do vídeo o número, né? Solicitando o sermão, que a gente vai enviar esse sermão aqui gratuitamente. Porém, nós temos mais de 40 sermões disponíveis. Quem é assinante vai se deliciar com esse conteúdo de qualidade, e fizemos uma parceria, né, com um teólogo aí muito bom, e nós vamos disponibilizar muito mais sermões aí para você aprender e ensinar na sua igreja. Bem, o textório da lição diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então Paulo, ele coloca bem claro aqui em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2:3, que a exortação dele, no caso o ensino, a pregação, não foi feito com engano, não foi feito de forma manchada por qualquer tipo de pecado, não teve nada disso, foi no poder do Espírito Santo. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, assim, o crente que é convicto da sua fé, que entende os fundamentos da fé cristã, ele não vai ter vergonha de falar da sua fé, de pregar o evangelho, de apresentar Jesus. Isso é muito importante, a gente precisa ter isso muito definido, né, como cristão. Vamos lá, leitura bíblica em classe, como eu já falei, 1 Tessalonicenses 2 de 1 a 12, eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente volta nessa leitura aí algumas vezes para explicar com detalhes. Introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Então, na lição anterior, nós falamos um pouco dessa questão da perseguição, das dificuldades, tribulações. Isso não deve fazer com que o cristão pare no meio do caminho, fique desanimado, nada disso. A gente tem que prosseguir. E aqui nessa lição a gente vai avançar um pouco nesse tema, né, mostrando que o crente precisa cultivar uma convicção cristã, baseado no que eu expliquei no início. A gente tem uma convicção espiritual, uma convicção moral, uma convicção também social. Então a gente vai se aprofundar dentro disso aí. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. O embaixador é o representante. No caso, o imperador não vai, o embaixador está lá. O rei não vai, o embaixador está lá. O presidente não vai, o embaixador está lá. Então, qualquer que seja o contexto histórico aí, o embaixador ele sempre exerceu esse papel muito importante de representar a autoridade máxima de uma nação. Então, nós somos representantes de Cristo neste mundo. Então, assim, a gente tem que ter essa convicção cristã e nós temos que ter esse desejo realmente, né, de mostrar Cristo para o mundo através das nossas ações, das nossas atitudes. Tópico 1, convicção espiritual. 1.1, poder do Espírito.
Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa à Macedônia e ajuda-nos. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele já tinha realizado a sua primeira viagem missionária, estava aqui na sua segunda viagem e ele recebeu essa visão: passa a Macedônia. Então, assim, tinha uma região que ainda não tinha ouvido o evangelho e Deus queria levar o evangelho para aquela região, queria salvar pessoas ali. Então, Paulo, ele foi levado através dessa visão. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Eu vou mostrar o mapa para quem está assistindo aqui pelo vídeo. Paulo sai de Jerusalém, vai para Antioquia, a Antioquia da Síria, tá? Depois ele passa para Tarso, Derbe, Listra, Icônio, passa para outra Antioquia, que já é em outra região, mesmo nome, mas é uma outra região. Aí Troade, Filipos, que é onde ele prega para Lídia, depois Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Então a gente tem essa sequência. Depois ele vai para Atenas, Corinto, Éfeso e volta, né, para Cesareia. Quando a gente vê aqui, essas cidades ficavam muito próximas, né? No caso, Tessalônica e Bereia ficavam ali realmente muito próximas. E Paulo não foi muito bem recebido em nenhuma dessas duas cidades. Na verdade, assim, em Tessalônica, quando ele começou a pregar, os judeus de Tessalônica já recusaram a mensagem de início, porque Paulo ele procurava uma sinagoga para pregar, e ali ele já foi expulso da cidade, foi perseguido. Os judeus de lá não foram prudentes, eles realmente não se importaram com essa mensagem. Quando Paulo chega em Bereia, os judeus lá de Bereia já agiram de uma maneira diferente. Eles consultaram as Escrituras e compararam a pregação de Paulo com o que estava escrito ali no Antigo Testamento. Muitos, ao interpretar essa passagem, dizem que os crentes de Bereia, eles foram mais prudentes, mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Mas essa interpretação está errada, porque não foram os crentes. Isso aconteceu antes deles se converterem, foram os judeus. Paulo estava pregando o evangelho pela primeira vez nessas cidades. Então lá em Tessalônica não tinha ninguém convertido ainda. Lá em Bereia também não tinha ninguém convertido. Acontece que Paulo, ao chegar nessa cidade, ele procurava logo uma sinagoga e pregava aos judeus. E em uma cidade, os judeus foram assim muito rígidos e não quiseram nem ouvir Paulo pregar. Já lá em Bereia, os judeus foram mais atentos, ouviram e compararam a pregação dele com o que estava no Antigo Testamento. Porém, em ambas as cidades foi fundada uma igreja. E Paulo ele teve um vínculo muito maior com a igreja de Tessalônica. Então vale ressaltar aí que Paulo escreve 2 cartas à igreja de Tessalônica, deixa bem claro ali que eles receberam o evangelho de bom grado. Enfim, apesar de toda a perseguição, Paulo reconhece que ali muitos se abriram para o evangelho. E uma igreja que Paulo não faz muitas críticas, Paulo não chama a atenção de ninguém, é bem uma carta assim bem light, né? Paulo escreve uma carta bem light ali para Tessalônica, diferente, por exemplo, da carta de Paulo a Corinto, né? A carta de Paulo aos Gálatas. Então assim, só reforçando a importância, né, de nós fazermos uma interpretação correta das Escrituras, mostrando que realmente ali o problema inicial foram os judeus. No caso, em Bereia, os judeus foram mais nobres. Depois da conversão, ambas igrejas realmente serviram ao Senhor e Paulo teve esse vínculo maior com a igreja de Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses 1:5. Então Paulo deixa bem claro, ali quando ele escreve essa carta, que quando ele pregou o evangelho pela primeira vez, apesar de todo aquele alvoroço, de toda a perseguição, o evangelho foi pregado em poder no Espírito Santo. Então foi algo sobrenatural. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Eles foram libertos pelo poder do evangelho. Não foi por palavras de sabedoria, não foi por filosofias, nada disso. Paulo pregou no poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 8. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Lembrando que
Paulo foi perseguido, foi preso, ali houve uma tribulação muito grande quando ele pregou ali. Então, de fato, eles receberam a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só que maravilhoso. Essa igreja foi exemplar para as igrejas da região. Uma igreja que recebeu a palavra do Evangelho com alegria no Espírito Santo, e eles se firmaram nessa palavra, tiveram uma vida transformada e realmente ali se espalhou, a fama deles espalhou por toda a região. Assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Isso aqui me faz lembrar Karl Barth. Para quem não conhece, Karl Barth foi um teólogo alemão e ele viveu ali na época em que a teologia liberal estava em alta. A gente já falou de teologia liberal em lições anteriores, que é aquela teologia que nega os milagres, que nega o sobrenatural. E Karl Barth, ele adotou a teologia liberal como pastor de igreja. Então, assim, ele era um pastor que tinha um rebanho que ele cuidava e ele adotou a teologia liberal. Só que ele teve muita dificuldade de aplicar a teologia liberal na vida do povo. Ele não conseguia fazer isso porque ele tinha que negar os milagres, ele tinha que negar o sobrenatural. A conclusão que Karl Barth chegou é que é impossível pregar o evangelho sem falar do poder, da transformação, sem falar dos milagres, sem falar do sobrenatural. Então Karl Barth abandona a teologia liberal e volta-se para a palavra de Deus. É claro que ele ainda foi um pouco polêmico, mas ele é um teólogo muito conceituado. Eu acho que ele trouxe essa visão bem prática mesmo, de que o evangelho ele só é transformador se ele levar em consideração a sua parte sobrenatural. Se tirar o sobrenatural, não sobra nada, porque o intelectualismo humano não vai transformar vidas. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então observe que Paulo, quando foi pregar ali na igreja de Corinto, teve uma situação, ele deixa bem claro aqui, que ele estava em fraqueza, muito provavelmente cansado. Paulo talvez não tinha nem preparado um sermão quando ele chegou lá nessa situação, mas ele pregou somente Cristo e este crucificado. Uma mensagem simples, direta. Então, assim, não foi uma mensagem de sabedoria humana. Observe que aqui Paulo não está negando a questão de você se preparar, estudar, não é isso, tá? Não é isso. Muita gente interpreta por esse caminho, porque Paulo ele era muito sábio. Paulo ele falava vários idiomas, ele conhecia a filosofia da época, ele tinha uma retórica muito boa, ele falava muito bem, ele sabia explicar, ele sabia argumentar, ele debatia com os intelectuais da época. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples e ela só tem efeito se tiver poder do Espírito. Então, você pode ter o estudo que for, mas isso não vai influenciar no poder da mensagem. Tem gente que acha que quanto mais estudo, tem mestrado, doutorado, mais a mensagem vai ter poder. Não é isso aí. O poder da mensagem, primeiro, está na própria mensagem, porque a mensagem de Deus, no caso a palavra de Deus, ela é poderosa em si. Segundo, está na unção sobre a vida daquela pessoa, porque a pessoa também tem que buscar, tem que orar, tem que buscar
o poder do Espírito Santo sobre a vida dela. Então tem a ver também com a convicção pessoal e o quanto essa pessoa está preparada para levar essa mensagem. Então Paulo ele estava muito bem preparado. Quem prega com frequência, muito provavelmente já passou por uma situação parecida com essa de Paulo. Estava cansado, não teve tempo de preparar o sermão, foi para a igreja meio que despreparado, mas tinha que pregar. Chegou lá, pregou uma mensagem bem simples e foi algo maravilhoso. Jesus salvou, as pessoas choraram. Entende? Acontece muitas vezes isso. E não é por incompetência do pregador. São situações da vida que nos levam muitas vezes a chegar na igreja cansado, realmente sem conseguir preparar um sermão, porque teve vários imprevistos durante o dia, vários problemas, mas aí é que está. O poder não está no pregador, mas na mensagem. O pregador ele tem a unção, mas essa unção não depende dele, do esforço próprio, depende do Espírito Santo. Se você pesquisar na internet grandes sermões de Billy Graham, de David Wilkerson, dentre outros pregadores, né, Jimmy Swaggart, estou citando pregadores dos Estados Unidos, porque teve uma época, né, que foi um boom assim, no mundo inteiro, esses pregadores fizeram muito sucesso, e quando eles pregavam, multidões iam na frente aceitar Jesus como Salvador. Tem vídeos assim, algo maravilhoso. E se você observar a mensagem, é bem simples. Bem simples. Tem uma pregação do Billy Graham, se eu não me engano, que ele estava sentado. Ele estava cansado. Ele falou assim, eu não vou ficar em pé, eu vou pregar sentado. E ele falou de forma bem tranquila, bem simples. E multidões foram na frente aceitar Jesus como Salvador. Por quê? Porque a mensagem ela tem poder, ela tem que ser pregada no poder do Evangelho. Eu recomendo você ler o livro do David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, um excelente livro. Ele conta a história de Nick Cruz. Nick Cruz também tem um vídeo dele, eu vou ver se eu acho esse vídeo no YouTube. Nick Cruz prega uma mensagem muito simples, ele conta o testemunho dele acho que em 5 minutos. Ele fala da transformação que Deus trouxe na vida dele, multidões vão lá na frente se converter. Então a mensagem ela tem que ser em demonstração de poder. Tópico 1.2, confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Observe que Paulo, antes de passar em Tessalônica, ele passou em Filipos e foi lá em Filipos, é a cidade de Lídia, né, que Lídia se converteu e tudo mais, mas foi lá em Filipos que ele foi preso, ele foi colocado num tronco. Vamos ler aqui mais na frente, já para a gente entrar na lição. Ó. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. Então Paulo ali amarrado, né, Paulo e Silas amarrado, preso, cantando, todos os presos ouvindo eles cantando. Então como pode alguém se alegrar, cantar em uma situação dessa? Então ali aconteceu um terremoto, as cadeias se quebraram, as pessoas começaram a fugir, no caso os presos, né, querendo fugir. O carcereiro quase se matou, Paulo evitou que isso acontecesse e o milagre aconteceu. Esse carcereiro se converteu, a sua casa inteira se converteu e uma igreja foi fundada ali naquela cidade. Então assim, foi algo maravilhoso mesmo, algo extraordinário. Então aquele negócio, Paulo era perseguido, Paulo era açoitado, era preso, porém nada disso impedia dele fazer a obra de Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança anunciaram a Cristo. 1 Tessalonicenses 2:2. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então Paulo, ele vai falar do evangelho, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, ele resolveu pregar o evangelho de Deus. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Não importa a ameaça, não importa a dificuldade, você tem que pregar, dar testemunho, né, que Deus está contigo. Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Então, assim, mesmo sendo perseguido, sendo preso, lançado em prisão, não importa. Ser fiel até a morte, você vai ter a coroa da vida. 1.3, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3, parte A. Então, assim, não foi um evangelho qualquer, não foi uma pregação qualquer. A gente vê por aí muitas pessoas hoje pregando um suposto evangelho que, na verdade, não tem nada de evangelho, não tem nada de Deus ali. São pregações gananciosas que fala de bem-estar do ser humano, fala de finanças, fala de um monte de coisa, mas não fala de Jesus. Não apresenta o Cristo crucificado. Evangelho tem que ter Jesus. Evangelho tem que falar de pecado. Evangelho tem que falar de arrependimento. Evangelho vai apresentar a solução do pecado em Cristo Jesus. Mudança de vida, transformação. Isso que é evangelho. Então mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. 2 Pedro 1:16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então Pedro está dando seu testemunho aqui. Nós vimos a majestade, a gente viu Jesus, realizar milagres, a gente viu Jesus morrer na cruz, a gente viu Jesus ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, a gente viu Jesus fazer vários milagres, andamos com ele e a gente viu ele subir aos céus. Então a gente viu a sua majestade. Pedro falando isso aqui remete até aquele episódio que Jesus se transfigurou, né? Ali Pedro estava presente. Então, assim, aqui nós temos pessoas que realmente conheceram Jesus. A gente está lendo as cartas, os evangelhos escritos por quem viveu com Jesus. Então, a mensagem pregada por eles não é uma mensagem que vem de fábulas inventadas, não. Vem através de um testemunho real e verdadeiro. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como um arauto. A parte B do versículo, 1 Tessalonicenses 2:4, parte B, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, assim, tem um falso evangelho por aí que ele é pregado para agradar aos homens. É um evangelho que fala de bens materiais, de sucesso pessoal, de crescimento na vida profissional, vai tudo por esse lado, mas não fala de arrependimento, não fala de pecado. É um evangelho que agrada homens, mas não agrada Deus. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Esse não era o propósito dele. Não é para satisfazer o ouvinte, deixar o ouvinte feliz, alegre. O pregador não tem que ir para a igreja pregar, ou para a rua, ou enfim, pregar para uma pessoa em particular, com o objetivo de fazer aquela pessoa feliz. O evangelho ele tem que confrontar. É isso mesmo, ele confronta. Seja salvo ou não salvo, quando ele é pregado, ele confronta. Ele deixa a pessoa de cabeça baixa. Diante da mensagem do evangelho só tem duas atitudes. Ou você sai revoltado, chateado e não quer mais saber, ou você se arrepende, baixa a cabeça, chora e pede perdão para Deus pelos seus pecados. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. 2 Coríntios 2:17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Muitos por aí dizem que não sabem pregar. Ah, irmão, não sei pregar, eu tenho dificuldade com pregação e tal. Assim, é importante você estudar sobre pregação, ler livros sobre pregação, procurar saber como montar um sermão. Sim, é importante. Inclusive no EBD em Foco nós temos um curso que ensina você a montar um sermão, a pregar. Nós temos esse curso que está disponível para quem é assinante. Mas assim, qualquer crente que sabe falar de Jesus, que sabe dar testemunho de Cristo, ele prega.
Entende? Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa fazer o curso de pregação. É claro que se você tiver a oportunidade, não desperdice essa oportunidade, faça, vá se capacitar. Porém, você pode ir pelo mais simples, diante de uma circunstância, de uma situação em que você não teve a oportunidade de fazer qualquer tipo de curso, apresente Jesus. Pronto. Você já vai cumprir o que a Bíblia ensina, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Ou seja, você não será classificado como falsificador da palavra, se você apresentar Jesus e este crucificado, como Paulo diz. Tópico 2, convicção moral. 2.1, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo, 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo aqui é muito conhecido, inclusive tem vários hinos, né, que citam esse versículo, nós somos nova criatura e tudo mais, isso é muito conhecido. E aqui eu vou reforçar o que eu já disse no começo da aula, que antigamente, quando alguém se convertia, era conhecido de toda a sociedade que aquela pessoa tinha mudado, que ela era uma nova criatura, que as suas atitudes tinham mudado. Se ela bebia, ela não bebe mais. Se ela fumava, ela não fuma mais. Se a pessoa vivesse praticando qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício, a partir do momento que ela passava para a lei dos crentes, como falavam, né? Antigamente, passou para a lei dos crentes. Agora tem um comportamento diferente, tem uma vida diferente. E por mais que essa visão tenha se perdido nos dias de hoje, a gente não pode negar que é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho tem que transformar, ele tem que mudar. E você não tem que ficar comparando a sua vida com a vida do outro. O Evangelho é algo muito particular. A transformação acontece na sua vida. Vamos imaginar o seguinte, imagina alguém que numa escala moral, de 0 a 10, ela tem ali 2. Uma pessoa que realmente é moralmente incorreta, pratica todo tipo de pecado, todo tipo de erro. Essa pessoa se converte, ela tem uma vida transformada, ela se torna uma nova criatura. A sua vida moral sobe de 2 para 5, por exemplo. Então ela sobe de 2 para 5, ela melhora. Não é perfeito, não é o que Deus quer ainda na sua perfeição, mas a gente já vê uma melhoria. Agora imagina alguém que não é crente, que não é salvo, mas que é uma pessoa muito correta na sociedade, uma pessoa muito boa, faz tudo certinho. Então, assim, numa escala moral de 0 a 10, ela tem, sei lá, 7. Uma escala moral 7. Nossa, alguém ali perfeito. É uma pessoa realmente muito, assim, conceituada na sociedade, que é uma pessoa moralmente correta. Mas ela não é salva, ela vai para o inferno mesmo assim. Então, se essa pessoa converte, a sua vida moral tem que sair de 7 para 8, sabe? De 7 para 9, para 10. Tem que melhorar, alguma mudança tem que acontecer. Então a transformação tem que acontecer na vida da pessoa que se converte. Então assim, o Evangelho traz essa transformação. Esse modo a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. Leia Efésios capítulo 4 na íntegra, você vai entender melhor isso aí. Todo mundo que aceita Jesus como Salvador e passa realmente a viver uma vida cristã verdadeira ali, seguindo Cristo, tem que abandonar os pecados e tem que mostrar uma transformação. Então, quem mentia agora não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem falava palavrão, palavras torpes, não fala mais. Quem bebia não bebe mais. Toda a vida da pessoa tem que ser transformada. Ela tem que ter uma mudança, tem que ter essa transformação. Se não houve transformação, não houve salvação, não houve evangelho. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Então Paulo, ele não chegou lá para pregar com palavras bonitas para convencer as pessoas, e muito menos com avareza, querendo ganhar algum lucro em cima da pregação do evangelho. Paulo não faz isso. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para a obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira.
Então Paulo não tinha nenhuma ambição financeira ao pregar o evangelho, realizar qualquer tipo de milagre. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Romanos 16:18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então, assim, esses que pregam falso evangelho, eles servem ao seu próprio ventre, são egoístas, servem aos seus próprios interesses. Quantos falsos pastores não existem por aí? Quando você vê alguém pregando, que fala só de riqueza, de dinheiro, uma pessoa egoísta, que traz a glória para si, não é evangelho. Ah, mas é um pastor conceituado, no passado ele fez isso, fez aquilo. Esquece. No passado é o passado. Hoje, se ele não prega o verdadeiro evangelho, esquece. Não escute ele. Você não vai dizer que ele vai para o inferno, não precisa fazer isso. Porém, não escute. Esqueça a mensagem dele e vá ouvir mensagens verdadeiras de pregadores que realmente pregam o verdadeiro evangelho. Eu não sou muito de ouvir pregações na internet. Eu não sei, é uma coisa minha, assim. Eu nunca fui muito de ouvir. Quando eu resolvo ouvir alguma coisa, que eu falo assim, eu quero ouvir uma pregação, uma passagem tal, eu quero entender melhor essa passagem. Quando eu pesquiso algum pastor assembleiano, eu vou com o pastor Ciro Santos de Borges ou o pastor Helenay Cabral. São os dois que eu procuro. Eu sei que tem vários outros, mas esses dois são os principais. Gosto do estilo deles e gosto da mensagem que eu sei que é bíblica. E do outro lado, mais tradicional, mais presbiteriano, assim vamos colocar, eu vou com Hernando Dias Lopes e o Augusto Nicodemos. Que eu sei que ali vai ter algo que é da palavra de Deus, né? Mas eu não sou muito de pesquisar. Mas eu sei que tem vários outros pastores aí muito renomados que quem gosta de ouvir, né, eu até recomendo, eu posso até depois fazer uma lista, falar, esses aqui são de confiança, pode ouvir. Porque tem muitos aí que estão com a teologia do coach, tem muitos por aí que estão com a teologia da prosperidade, enfim, tem muitos pastores aí com mensagens que em vez de pregar o amor, está pregando o ódio. A gente tem que ter cuidado com quem a gente vai ouvir por aí, porque a gente precisa ouvir pastores, pregadores que pregam o verdadeiro evangelho. Então, se você gosta de ouvir no YouTube, qualquer rede social, é bom você fazer esse filtro. Quem sabe depois a gente pode fazer uma lista aí e falar, esses aqui são de confiança. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Vamos ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Diz assim, E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então observe que uma característica do cristão é que tudo que ele faz, tudo, na vida pessoal, enfim, na igreja, de maneira geral, tudo, ele tem que fazer de bom coração, como se estivesse fazendo pelo próprio Jesus. Então, assim, você tem que fazer e agir na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, como se fosse o próprio Jesus. Eu gosto de levar isso aqui para o cotidiano, tipo assim, se você é um aluno, faça o trabalho da escola, não para o seu professor, mas como se Jesus fosse o seu professor. Imagina Jesus dando aula de geografia para você. Aí você vai fazer um trabalho de geografia. Você vai fazer de qualquer maneira para entregar para Jesus? Não. Você vai fazer bem feito. Você é um aluno de faculdade, está fazendo engenharia, medicina, não sei qual curso você está fazendo. O seu trabalho da faculdade tem que ser de excelência, né? Faça como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Eu acho que a gente tem que parar de ficar separando vida secular de vida espiritual. Não, aqui é minha vida espiritual. Então, quando a pessoa está na igreja, nossa, é aquele negócio assim de alto nível, né? A pessoa tem aquele comprometimento e tal, tem que fazer tudo certinho, não, porque isso aqui é para Deus. A gente tem que fazer para Deus. Vai cantar na igreja, ensaia 200 vezes o hino porque é para Deus. Tem que fazer bem feito. Tá certo? Tá certo. Mas quando sai da igreja, é uma pessoa super incompetente. É incompetente na escola, é incompetente no trabalho, é incompetente dentro de casa. Não faz sentido. Você está separando o que não pode ser separado. A sua vida no cotidiano é uma extensão da igreja, da sua vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual ela envolve tudo.
A gente tem que ficar explicando isso para as pessoas hoje, mas o judeu lá no Antigo Testamento, ele já tinha isso muito claro na mente dele, né? Para o judeu do Antigo Testamento, a vida espiritual e cotidiana era uma coisa só, entende? Então, assim, hoje a gente tende a fazer essa separação, mas não podemos. Então, assim, tudo tem que ser feito de coração, como se fosse para o Senhor. 2.2, reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2,6, parte A. Então, Paulo não está buscando tapinha nas costas. Paulo não está buscando aplausos. Não é isso. Ele não está lá pregando o evangelho para ser reconhecido. Tem muitos que vão cantar, pregar na igreja, fazer alguma atividade na igreja e está esperando o reconhecimento do pastor. Quer que o pastor vá lá depois e dá os parabéns, né? Quer que os irmãos depois se reúnam e falem: nossa, muito bom, parabéns. Se isso acontecer, glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória a Ele. Porém, você tem que fazer para Deus, o melhor para Deus, sem esperar qualquer retorno humano. Faça para Deus, ponto. É isso. Se você receber algum elogio, maravilha. Se não receber, maravilha do mesmo jeito. A honra é para Deus, faça para o Senhor. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Então Paulo teve essa postura por onde ele passava, qualquer lugar. Paulo mostrava assim que o objetivo ali era pregar o evangelho, salvar almas, ver vida transformada, libertação, milagre. E para ele mesmo não tinha ganho nenhum. Para ele aquilo ali, em termos financeiros, em termos de aplausos, reconhecimento, poder, glória, para ele não fazia o menor sentido. A glória era para Deus, a honra era para Deus, tudo era para Deus. Ele não procurava obter vantagens nem honra em parte alguma. 1 Tessalonicenses 2, 5 e 6. Capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Então Paulo deixa bem claro aqui que se ele quisesse, ele poderia muito bem pedir alguma contribuição financeira para a igreja. Ou seja, para que ele fosse abençoado financeiramente, mas ele não faz isso. Ó. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Mas vamos avançar aqui. Ó. A conclusão é clara. Os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o evangelho. Então quem começa a pregar o evangelho pensando em fama, pensando em reconhecimento, porque eu quero ser um grande pregador, eu quero ser convidado para os grandes congressos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Quem está com essa mentalidade está fazendo errado, está no caminho errado. Você pode alcançar fama fazendo outra coisa, talvez é muito mais vantajoso. A pregação do evangelho não é isso. Pregação do evangelho é sofrimento, é perseguição. Pregação do evangelho muitas vezes é ser recusado. Pregação do evangelho é algo que pode sim, em algum momento, né, você pode cair na tentação de achar que aquilo é um prestígio, que aquilo te deu fama, mas tem que ter muito cuidado, porque isso é coisa humana. Você tem que parar para pensar assim, o que eu estou fazendo para Deus aqui? Eu quero fazer para Deus. Então, nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Eu quero só voltar aqui um pouquinho, falar dessa questão de Paulo poder obter algum recurso financeiro da igreja, alguma oferta. Isso não era nenhum problema, está previsto nas Escrituras. Então, Paulo ele poderia ter esse retorno financeiro, como ele diz aqui, ó, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Pesados aqui ele está falando nesse sentido realmente financeiro.
E Paulo, ele sabe que o apóstolo, no caso, o pregador, na época dele principalmente, né, poderia ter alguma oferta, algum recurso financeiro, porque precisava, ele tinha que se manter. Mas ele entendia muitas vezes a situação da igreja, que a igreja nem sempre tinha ali um recurso financeiro. Muitas vezes as pessoas que participavam daquela comunidade cristã ali inicial eram muito pobres, realmente não tinha condição. É claro que Paulo fala de contribuição, principalmente aos coríntios ali, né, contribuir com alegria, enfim, mesmo sendo muito pobres, muitos contribuíam, muitos ofertavam e ajudavam outras igrejas, mas Paulo ele tinha esse bom senso que nem sempre era necessário ele pegar algum recurso financeiro, porque ele também trabalhava fazendo tendas. Ele era fazedor de tendas, ele tinha recursos. Então, quando Paulo chegava num local que ele tinha um recurso financeiro, ele não pedia, ele não tinha necessidade, porque ele já tinha ali o dinheiro para, sei lá, passar 2, 3 dias, uma semana, um mês. Ele tinha esse recurso, então ele não seria pesado para a igreja. Vamos avançar aqui. 2.3, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a igreja deve apresentar-se irrepreensível, sem mancha. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Ou seja, Paulo, né, ele está se apresentando como essa pessoa, né, que tem essa preocupação com a obra e não consigo mesmo, e fala assim: Deus é testemunha disso, e vocês também são. Tá? Vocês viram como eu agi com vocês. Então, vocês são testemunha do meu comportamento. Então, essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Quantos pastores hoje têm dificuldade com isso? Têm dificuldade com essa conduta, porque são reprovados. Quando ele vai pregar na igreja sobre família, ninguém presta atenção, porque sabe que a família dele é uma bagunça. Ele não tem autoridade no lar. Muitos pastores, quando vão pregar sobre vida moral correta, né, enfim, evitar o pecado, muitos não param para ouvir, porque sabe que a vida dele é uma bagunça. Ele vive cometendo vários pecados. Então a gente precisa ter um comportamento irrepreensível. Somente assim nós vamos ter uma autoridade espiritual para falar de uma vida moralmente correta. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, essas designações também denotam o padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Então, você tem que ter aí um bom comportamento e vamos ressaltar que essa questão da moral cristã, ela muitas vezes é usada de maneira errada por aí, por políticos, por pessoas que querem defender o conservadorismo e falam muito de uma moral cristã sem falar de Cristo. Eu sou contra isso porque a gente precisa apresentar Cristo. A moral cristã, a vida correta, o bom comportamento do cristão, ele vem somente e após uma verdadeira conversão. Porque se você for exigir uma moral cristã sem a pessoa se converter, você vai cair numa tentativa de salvação pelas obras, algo totalmente sem sentido, que não tem um resultado a longo prazo. Não tem. Ninguém consegue manter isso a longo prazo. Somente em Cristo que nós temos a capacidade de viver uma vida moralmente correta. Eu defendo essa ideia, eu acredito que ela é bíblica. A Bíblia vai defender sim uma moral cristã, uma vida moralmente correta, como está em Efésios capítulo 4. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, ou seja, tem uma mudança, tem uma transformação, mas isso só acontece porque o Espírito Santo habita em nós. Isso só acontece porque nós paramos e pensamos: eu estou errado, eu preciso de Cristo e Cristo tem que mudar a minha vida. Pregar uma moral cristã sem pregar Cristo, você não está pregando o Evangelho. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes.
Então aqui Paulo, em 2 Tessalonicenses 3:9, ele diz assim que ele tinha que dar o exemplo para que os irmãos imitassem a ele. Olha só a responsabilidade de Paulo. Eu estou aqui dando o exemplo para vocês me imitar. Se vocês acham difícil imitar Cristo, me imita, porque eu imito a Cristo. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Reforçando aquilo que eu já falei, você só vai conseguir viver os valores do reino de Deus se você tiver comunhão com o próprio Deus. 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Ou seja, tenha um comportamento correto, de acordo com os valores do reino. Certo? Tópico 3, convicção social. Essa aula vai ficar bem longa, né? Mas se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. E aproveite para curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Isso é muito importante, né, se você estiver assistindo aí no YouTube. Né? Se você estiver assistindo dentro do site ebdenfoco.com, muito obrigado por ter acessado o nosso site. 3.1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Então, assim, a Bíblia vai apresentar tudo o que nós precisamos para viver bem em todas as áreas, não importa. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho. Mateus 28:19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Tiago 2:15 e 17. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vamos refletir um pouco sobre isso. Pregação do Evangelho e obra social. Muitas pessoas vão fazer distinção dessas duas atividades. Pregação do Evangelho é uma coisa, obra social é outra coisa totalmente diferente. Então a igreja ela tem que atuar nessas duas frentes. E se por acaso não tiver como você fazer uma obra social, a pregação do Evangelho deve ser a prioridade. Bem, eu tenho um pouco de dificuldade com esse pensamento. Eu acredito e eu defendo a ideia de que a pregação do Evangelho verdadeiro é uma pregação que se preocupa com o ser humano na sua integralidade. Então, ao pregar o Evangelho a uma pessoa, eu tenho que ver quais são as necessidades dessa pessoa. Porque você pode pregar o Evangelho, por exemplo, para alguém que é rico, que tem muito dinheiro. Mas aquela pessoa está precisando, às vezes, de alguém para conversar. Ela está precisando de companhia. Ela está precisando de um abraço. Ela está precisando de conforto. Entende? Coisas que o dinheiro não pode pagar. Então, não é só você chegar e falar, ei, Jesus te ama, ele morreu por ti. Não, talvez aquela pessoa quer um pouco mais de intimidade, que ela quer ter ali algo além de simplesmente você jogar uma mensagem sem nenhuma conexão com a vida dela. Então, assim, a pregação tem que ser integral, você tem que se envolver com aquela pessoa, fazer com que a mensagem seja realmente significativa para a vida dela. Se você vai para alguém que é pobre, que é necessitado, que não tem o que comer em casa, você também tem que se preocupar com isso. Não é só chegar lá e falar assim, ei, vai em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Como que a pessoa vai se aquentar se ela não tem um cobertor? Como que ela vai se fartar se ela não tem comida? Então, pregação do Evangelho tem que ter essa preocupação também. Quem mora em lugar frio, né, ao pregar o Evangelho para as pessoas mais pobres e necessitadas, leve um cobertor, leve uma cesta básica, promova algo para a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa. Então, a igreja tem que agir, no caso, de maneira integral. A pregação do Evangelho é isso, é se preocupar com o ser humano.
Você fala de Jesus, mas de um Jesus que transforma, que muda a vida da pessoa e que se preocupa com cada detalhe da vida dela. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Vamos ler Abacuque 1, do versículo 1 ao versículo 4. Fala assim, ó: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então a gente tem o profeta aqui que está vivendo em uma sociedade corrupta, uma sociedade em que a lei não é aplicada. Então, se a lei não é aplicada, não tem justiça. Se não tem justiça, as pessoas são oprimidas. E tem violência, e ele grita violência e não tem ninguém para salvar. Por que razão me faz ver a iniquidade? Como assim, Deus? O Senhor deixou diante de mim toda essa situação. Ele está preocupado com a situação da sociedade da época dele. E assim, ele está denunciando essas injustiças sociais. Ele está denunciando essa violência. Observe que os profetas do Antigo Testamento, eles não ficavam viajando na maionese, falando de visões que não iam acontecer, nada disso. As visões que eles tinham, a pregação deles, tinha a ver com o contexto que estavam vivendo, que era às vezes um contexto de idolatria, um contexto como esse de Abacuque, de violência, de injustiça social. Isso era denunciado, a pregação era contextual, era o contexto da época. Eles estavam realmente preocupados com a sociedade daquela época. Entende? Nós temos que mudar essa realidade que estamos vivendo. E isso vem através de uma ação sobrenatural de Deus. Por isso que ele está clamando a Deus. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Então Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses 2,8, ele deixa bem claro que a comunicação do evangelho, para ele, do ponto de vista dele, ele está se entregando por completo, de corpo e alma, ou mais ainda as nossas próprias almas. Eu me entrego de corpo e alma para ti, para vocês no caso, ele falou isso. Então a pregação do evangelho realmente foi algo extraordinário ali em Tessalônica. Então esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Paulo, ali no versículo 7, ele fala assim: antes fomos brados entre vós como a ama que cria seus filhos. E mais da frente ele dá um exemplo da questão do pai. Então assim, a preocupação de Paulo com a pregação do evangelho não era aquela preocupação de só chegar e entregar uma mensagem. Olha, Jesus morreu por vocês e ponto final. Não, Paulo está preocupado com o cotidiano das pessoas, com a vida das pessoas. Então assim, ele se entrega de corpo e alma nessa pregação do evangelho. Então esse aqui ele prega realmente uma mensagem completa que atinge o ser humano por completo. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. Então observe que o evangelho tem que ser integral. Ele entra nessa questão moral, social, espiritual, tudo faz parte aí da transformação que o ser humano precisa passar. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Deus. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, assim, aquela igreja, aquele pastor, pregador, aquele crente, de maneira geral, colocar aqui todo mundo num pacote só, que quer pregar o evangelho enfatizando somente uma parte, no caso aqui, você vai enfatizar a mensagem em detrimento da obra social. Você não retratou o verdadeiro evangelho de Cristo. Isso aqui é a palavra do próprio escritor da revista e eu concordo plenamente com ele. Você tem que colocar tudo junto, falar assim: o evangelho que eu vou pregar é um evangelho completo, pleno, que atinge o ser humano na sua integralidade. 3.2, dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho.
Então Paulo ele se entrega por completo, ele se coloca no lugar das pessoas. Então, apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, algo que eu já falei anteriormente, mas reforçando aqui, ó, ainda que podíamos como apóstolo de Cristo servos pesados, ou seja, poder ganhar algum retorno financeiro, eu poderia fazer isso, eu não vou fazer. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, Atos 18:3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, que mostra de Paulo pregando nas cidades e tudo mais, a gente não tem 100% dos detalhes, tá? Fique claro isso. Algumas cidades, realmente, Paulo passava pouco tempo ali, às vezes 2, 3 dias. Mas tinha cidades que Paulo passava 1 mês, 2 meses. Em Éfeso, Paulo fica, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. Então, assim, Paulo tinha um tempo que ele tirava para trabalhar, fazer tendas, ganhar algum dinheiro, vender alguma coisa. Então, assim, ele tinha esse ofício. Então, Paulo trabalhava num ofício que naquela época era muito importante. Ter tendas era algo comum, normal, as pessoas precisavam de tendas. Então ele cumpria também o seu chamado no reino de Deus com um trabalho secular. No caso, colocar assim, um trabalho que não é um trabalho voltado para a pregação do evangelho. Mas era um trabalho importante que tinha uma relação muito importante com o reino de Deus e também trazia um sustento financeiro para ele. Então, acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, ou seja, eu estou trabalhando noite e dia para não ser pesado a vocês. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Então, Paulo, ele tinha consciência das coisas. Ele ia lá e fazia um trabalho que, no caso, era cansativo, fabricar tendas, mas ali ele tirava o seu sustento. E nesse caso aqui ele não precisou de qualquer contribuição financeira da igreja. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que, aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9,14. E 1 Timóteo 5,18 diz assim, e que digno é o obreiro do seu salário. Então, assim, alguém que se dedica exclusivamente para a obra, para fazer a obra, seja pregando, cantando, seja, enfim, pastoreando igreja, precisa sim tirar um sustento ali da obra, porque essa pessoa está disponível para isso. Eu sei que tem muitas críticas nesse sentido, pastores que pregam aí fora e cobram um certo valor. Tem alguns pastores com valores pré-definidos, outros não definem um valor e diz que é a igreja que define a oferta. É claro que a gente tem que evitar exageros, tá? Que eu vejo pastores por aí cobrando 10 mil, 20 mil, eu acho isso um absurdo nem ele cobrar, né? É a igreja pagar, tá? Isso é um absurdo. Mas a gente sabe que pastores itinerantes, eles têm dificuldades para ter um emprego fixo. Eu conheço um pastor que ele é itinerante, tá? E assim, ele é convidado para pregar sexta-feira, às vezes tem festa na igreja sexta, sábado e domingo. Ele tem que ir. E é longe. E aí, às vezes, ele tem que sair na quarta, na quinta, para chegar lá na sexta, para pregar, né, até domingo. E aí só volta na segunda-feira. Como que esse pastor vai ter um emprego normal? Não vai ter, irmão. É difícil. No caso de Paulo, ele tinha o seu próprio negócio, né? Porque ele fabricava tendas, ele fazia isso em qualquer hora. Mas considerando o nosso contexto, em que os empregos geralmente têm um horário fixo ali, trabalha até sábado na maioria das vezes, é bem complicado alguém ser um pastor, um pregador itinerante, né, e ter esse ofício, ter um pastor de igreja, cuidar das ovelhas, dar atenção para todo mundo e ter um ofício assim. Então é bem difícil mesmo, não é fácil. Então às vezes é necessário que tenha uma oferta, que tenha uma contribuição, que tenha um salário, que tenha ali realmente uma maneira da pessoa se manter. Porque quem se dedica na obra dessa forma é muito importante para a obra. Realmente é muito importante. Quem já participou de liderança na igreja, quando vai organizar uma festa, é muito difícil às vezes arrumar um pregador. Realmente não é fácil, principalmente, né, festas que começam na sexta-feira. É muito difícil. Então, assim, quem exerce esse papel no reino de pregar
qualquer que seja o dia e a hora, está exercendo um papel muito importante e é digno de seu salário. Assim, ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo. Então, como eu já falei anteriormente, a igreja muitas vezes era composta de pessoas pobres e, nesse sentido, Paulo resolveu não ser pesado à igreja, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao evangelho. 1 Coríntios 9, 11 e 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então, muitas vezes, quando Paulo percebia que ter algum retorno financeiro poderia ser um empecilho ali para a pregação do evangelho, algum impedimento, Paulo ele parava e falava, não tenho necessidade. E que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas, 1 Coríntios 9,19, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então Paulo se adaptava a cada realidade com o objetivo sempre de pregar o evangelho e ganhar almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Então, esse altruísmo cristão, essa vontade de fazer o bem sem ter nenhum retorno, isso faz parte da vida cristã. O mundo não consegue fazer isso, o espírito da Babilônia realmente não vai agir nesse sentido aí. Amém? Então chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim, Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Então a gente falou isso na aula anterior, reforçamos isso. Paulo passou por várias provações, dificuldades, tribulações. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Então Paulo, ele era convicto da fé que ele tinha, pregava essa fé, dava testemunho, servia como exemplo. Então a gente tem que olhar para a vida de Paulo e falar assim, eu preciso seguir o exemplo dele. O próprio Paulo fala isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Então Paulo ele era convicto nessas três áreas, convicção aí espiritual, moral e social. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Então aqui, essa lição, ela trouxe um ensinamento muito profundo que fala assim que quem vive no reino tem um comportamento diferente. É por isso que eu digo por aí que nenhuma ideologia humana, nenhuma instituição humana, nenhuma organização humana vai conseguir cumprir todos os pré-requisitos do evangelho. Porque você só consegue cumprir tudo que o evangelho oferece no próprio evangelho. Entende? Você tem que viver o evangelho, que o próprio evangelho tem que ser um deleite em si mesmo. Porque viver o evangelho é viver o reino de Deus. E viver o reino de Deus é se contrapor a tudo que existe nesse mundo. Então o mundo é corrupto, jaz no maligno, mas nós vivemos no reino de Deus e temos uma ética diferente. A ética do reino é diferente da ética do mundo. Eu encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui reforçando aqui o nosso slide, o nosso conteúdo. Acesse o nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Eu falei do sermão que nós vamos enviar gratuitamente, então você pode solicitar esse sermão no nosso WhatsApp. Reforçando aqui o nosso conteúdo da assinatura, slide de adultos e jovens. Vários bônus como slide de escatologia, sermões em PDF, cursos base de teologia e cursos diversos. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.